estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO na TV Mundo Maior. Programa de hoje, um dos casos mais importantes da ufologia brasileira, que foi a Noite Oficial dos UFOs, que ocorreu em maio de 1986. Importante por quê? Porque envolveu o controle de tráfego aéreo aqui brasileiro, o SINDARTA, também voltado para as funções de defesa aérea. Inúmeros jatos de combate da FAB decolaram nessa noite, tentando interceptar objetos voadores não identificados que saturaram os radares da região sudeste aqui do Brasil, ou seja, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foram 21 objetos que sobrevoaram esses principais estados aqui do Brasil, causando verdadeiro furor no setor de defesa aeroespacial brasileiro. Bom, então nós vamos voltar àquela época, em 1986, e quando tudo começou, às 20 horas e 50 minutos, o operador da torre do aeroporto de São José dos Campos começou a observar através de binóculo 2 pontos luminosos no céu, assim como também o radar do aeroporto de São José dos Campos começou a detectar 2 estranhos objetos voadores não identificados nos céus da região. Como eles sabiam que não se tratava de nenhum voo conhecido, eles procuraram alertar um avião que estava voando nas proximidades, que era um Xingu. A bordo estavam um dos fundadores da Embraer, o coronel Zide Silva, e o comandante Alcir na aeronave. E eles foram alertados para tentar fazer uma busca visual no céu por aqueles pontos luminosos. Feito o pedido, tanto o comandante Alcir como o coronel Zide Silva, que na época estava indo para Brasília para assumir a presidência da Petrobras, observaram estranhos pontos luminosos nos céus que também apareceram registrados no radar do Xingu. Outra coisa curiosa, o próprio comandante Alcir fala que, passado algum tempo, aqueles objetos simplesmente sumiram, não só do visual, mas do radar também. Ou eles aceleraram a uma velocidade altíssima, elevadíssima, acima de 20 mil, 30 mil km por hora, ou simplesmente se desmaterializaram nos céus. O fato é que depois o comandante Alcir e que viria a ser o presidente da Petrobras, o coronel Zide Silva, nada mais viram. No entanto, o controle do radar do aeroporto de São Paulo, aqui em Congonhas, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, também começou a detectar objetos naquela região. E eles pediram confirmação, entrando em contato com o SINDARTA, que é o Centro Integrado de Defesa e Tráfego Aéreo aqui do Brasil. Lá ele cuida do tráfego civil e militar. E o radar do SINDARTA também captava aqueles estranhos objetos no céu. E o controle do tráfego aéreo confirmou para o aeroporto aqui de São Paulo, aeroporto de Congonhas, que eles também estavam detectando estranhos sinais de radar de aeronaves não identificadas. Porque toda aeronave que voa no céu brasileiro, no espaço aéreo brasileiro, assim como de qualquer outra nação, ela tem uma planificação de voo. Ela tem um sistema especial que vai permitir que nas torres de controle dos aeroportos, ou no controle de tráfego aéreo, seja no SINDARTA 1 em Brasília, ou no 2 em Curitiba, ou no Nordeste, no 3, ou no Norte, ele seja identificado, para que se saiba que tipo de aeronave, que voo está naquela região, para se confirmar, porque também existem o voo de aeronaves ilegais, que fazem contrabando, uma série de atividades ilícitas, e são aeronaves que não fazem plano de voo, normalmente decolam de pistas gramadas ou de pequenos aeroportos não registrados, para que façam o contrabando, tráfico de drogas ou qualquer outra atividade ilícita. Então a aeronáutica tem por responsabilidade vigiar todo o nosso espaço aéreo da melhor maneira possível, para identificar não só aviões não identificados de grande porte, como essas pequenas aeronaves que fazem tráfego ilegal, e que de preferência procuram voar a baixa altura para escapar da detecção do radar, porque se a aeronave voar muito baixo, ela tende a fugir da cobertura radar, o radar pode não detectar a aeronave. Daí o voo a nível ultra baixo desses pequenos aviões. Mas voltando ao caso aqui,
assim que Brasília confirmou a presença desses estranhos objetos no céu, foi ordenada a decolagem de um caça F-5I, né, da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O caça F-5, usado pela Força Aérea Brasileira, uma aeronave, um caça leve. Ele chega a Mach 1,63, ele chega a quase 2.000 km por hora, limpo. O que seria isso limpo? Sem nenhuma carga, né, externa, ou seja, sem mísseis nas asas, ou bombas, ou tanques extras de querosene. Né? Quando ele usa esse armamento e tanques auxiliares, qualquer outro tipo de armamento, a sua velocidade cai um pouco. Cai para a faixa mais ou menos de 1,5 vezes a velocidade do som. E um caça desse decolou, né, da base aérea de Santa Cruz, no Rio, e ele era pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho. Né? O tenente Kleber Caldas Marinho se dirigiu imediatamente até São José dos Campos, de Santa Cruz até o Rio, em alta velocidade subsônica, ou seja, na faixa de 1.100 km por hora. Um avião percorre rapidamente a distância. Né? Se for em supersônica, aí o voo é mais rápido ainda. O que os caças são proibidos de fazer é romper a barreira do som em cima de cidades, porque simplesmente estourariam todos os vidros de casas, prédios, né? Óculos, lentes de óculos de vidro ainda, quem usar poderia ter ela trincada, né? Ou simplesmente destruída pelo boom sônico. Mas quando o avião rompe a barreira do som, ocorre um forte estrondo. Né? Por isso daí a proibição. Né, que uma aeronave rompa a barreira do som em cima de cidades. E o F-5 realmente, chegando nas proximidades de São José, o tenente Kleber chegou a captar, né, um estranho objeto no radar do caça F-5. Ele sofreu interferência nos instrumentos de bordo do caça, houve alterações perceptíveis por parte do tenente Kleber, né, no seu avião. Detalhe, ou poderia estar ligado à proximidade do UFO, numa faixa de 2 milhas náuticas, ou seja, 3.700 metros de distância, ou talvez fosse propositalmente essa interferência na instrumentação do caça F-5 do tenente Kleber. Mas nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Antes nós vamos para o nosso quiz de hoje. Né? Antes nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no programa de hoje. E o nosso quiz de hoje é o seguinte: a noite oficial dos UFOs, que ocorreu em 1986, um dos aeroportos, né, sofreu uma presença mais sensível. Né? Qual foi esse aeroporto e de que capital foi? Né? Rio de Janeiro, Brasília ou Fortaleza? Vou repetir. Rio de Janeiro, Brasília ou Fortaleza? Nós vamos dar a resposta no nosso último quiz. Aliás, no nosso último bloco. Voltamos já já. Aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, com o tema A Noite Oficial dos UFOs de maio de 1986. Antes de nós darmos continuidade ao caso, né, nós vamos fazer aquele convite que fazemos todas as semanas para que você conheça o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você se filia, paga uma pequena mensalidade, em troca você tem eventos exclusivos, descontos em eventos, em livros, uma série de benefícios, muitas vezes brindes surpresa, e em troca essa mensalidade é voltada para a melhoria de serviço, tanto da TV Mundo Maior aqui, como da Rede Boa Nova de Rádio. Então você se torna um sócio nosso aqui, né? Vai nos ajudar, através dessa sua colaboração, a fazermos programas cada vez melhores. Então conheça essa iniciativa, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Conheça a iniciativa e se filie também. Bom, vamos voltar aqui à noite oficial dos UFOs. Né? E como eu estava falando, o tenente Kleber sofreu interferências na sua aeronave. Ele não conseguiu se aproximar do objeto, ele chegou a voar em alta velocidade subsônica, 1.100 km por hora, mas ele, em momento algum, conseguiu se aproximar daquela bola de luz, né, para que permitisse a sua identificação. Na etapa seguinte, né, o radar aqui de Anápolis, que fica a 50 km de Goiânia, onde está o primeiro grupo de defesa aérea, na época era constituído por Mirage III-E. O Mirage III é um caça de fabricação francesa, asa em delta, né, triangular,
fazia mais de Mach 2.1, ou seja, mais de 2 vezes a velocidade do som, né, limpo, sem nenhuma carga externa, armamento ou tanque suplementar de querosene, na faixa de 1.8, né, quase Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som com carga externa. E um desses caças decolou, né, a mando dos oficiais, né, do 1º GDA em Anápolis, e ele era pilotado pelo tenente Kleber Caldas ele era pilotado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, né? O Mirage decolou, né? Também teve detectado no seu radar objetos voadores não identificados. O capitão Armindo chegou a acelerar o seu caça a mais de 1.350 km por hora, chegou a quase 1,5 vezes a velocidade do som, né? Rompeu a barreira do som, também não conseguiu se aproximar dos objetos. Depois de alguns anos depois do evento, ele já estava já era piloto de uma empresa civil, né, e dando uma entrevista, ele mesmo comentou que ao acelerar o seu Mirage a 1,5 vezes a velocidade do som, o piloto daquela outra aeronave, né, simplesmente, vamos usar o português claro, um snowball. Enquanto ele acelerava a 1,5 vezes a velocidade do som na faixa de 1.800 km por hora, o UFO acelerou a Mach 15, ou seja, 18.000 km por hora, coisa que nenhuma aeronave nossa consegue fazer na nossa atmosfera, porque ela simplesmente queimaria por causa do atrito. Né? O atrito é o contato do ar com a fuselagem, as asas do avião em velocidade. É mais ou menos como nós esfregamos a mão, né, para esquentá-la em dias de frio. Nós fazemos esse movimento, a mão esquenta, porque é por causa do atrito da pele, né? Uma mão contra a outra. Agora, um avião supersônico, o atrito é muito maior, a temperatura, por exemplo, do SR-71, que voava quase 4.000 km por hora, chegava a 400 graus. Ou seja, uma aeronave nossa não suportaria uma aceleração dessa, de forma alguma. Por exemplo, o alumínio derreteria, só para que a gente tenha uma ideia. Outros metais nossos também não suportariam essa carga de temperatura voando a 18.000 km por hora. O SR-71 fazia 4.000 km por hora, mas acima de 20 km de altitude, e não a baixa altura, né, como aqueles UFOs estavam voando. Em seguida, decolou um segundo caça F-5, dessa vez pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão. Ele teve os UFOs no radar e no visual. Ele chegou a pedir autorização, né, para perseguir aqueles UFOs sobre o mar, mas ele não conseguiu uma maior aproximação. Quando ele estava retornando novamente, o combustível ficou crítico, ou seja, o nível do combustível nos tanques estava muito baixo, ele estava tendo que voltar para não ter uma pane seca e cair com a aeronave. Ele foi alertado que existiam 13 objetos acompanhando a sua retaguarda. Eram 6 à esquerda e 7 à direita. Então, o capitão Márcio Brizola Jordão resolveu fazer um loop. O loop é o seguinte: o avião vem em linha reta, ele faz como se fosse um L. Né? Ele fez esse tipo de manobra para quê? Para a saída do loop ficar de frente para aqueles UFOs. Só que quando ele fez a manobra, né, os UFOs também o acompanharam na manobra, também fizeram o loop e continuaram a sua retaguarda. Né? Em momento algum, o capitão Kleber conseguiu, né? Aliás, Kleber não, Márcio Brizola Jordão conseguiu se aproximar daqueles veículos para dar uma identificação positiva do que se tratava. Né? Detalhe, né? O tenente Kleber, o que ele observou foi uma série de bolas de luz no céu, né? Que, como eu disse, chegaram a acompanhar, né, o seu caça F-5. Em seguida, um segundo Mirage levantou voo da base de Anápolis, também com o mesmo resultado. Nós não conseguimos se aproximar dos objetos, né, por qualquer manobra que eles tentassem para fazer uma aproximação, os UFOs mostravam uma aceleração, uma velocidade, uma capacidade de manobra muito superior aos dos nossos aviões. Um exemplo claro disso é aquela curva em 90 graus que eles fazem, que a gente brinca falando que é a bola de sinuca. Você, com o taco, você bate na bola da sinuca, ela bate na tabela e inverte o curso imediatamente. Os UFOs conseguem fazer isso, mas os nossos aviões não conseguem. Se quiser manter a resistência estrutural do veículo, não quiser que ele se desmanche em pleno ar, né, um avião nosso não consegue duplicar esse tipo de manobra. E
um fato curioso, né? Independente de tudo que os nossos pilotos tentassem, eles não conseguiam se aproximar. Detalhe, os nossos pilotos de caça são a elite dos pilotos da aeronáutica brasileira. Um em cada 500 apenas consegue se tornar, né, um piloto de caça na Força Aérea Brasileira. Em seguida, um outro, o Mirage III, levanta voo, né, de Anápolis, também com os mesmos resultados, né? Detectava-se os objetos no radar ou no visual, isso aconteceu também com os K-75, mas em momento algum se conseguiu uma aproximação. Houve uma verdadeira correria nos céus brasileiros, que nós vamos terminar os comentários no nosso último bloco. Voltamos já já, né, com a resposta do quiz, né, e mais detalhes da noite oficial dos UFOs de 1986. Então, voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, tema Noite Oficial dos OVNIs de maio de 1986. Então vamos à resposta do nosso quiz. E a pergunta que nós fizemos, né, na Noite Oficial dos UFOs: qual o aeroporto de que capital sofreu, né, a maior interferência com a presença desses veículos? Né? Rio de Janeiro, Brasília ou Fortaleza? A resposta certa é a alternativa B, Brasília, né? Inclusive, Brasília, o aeroporto de Brasília e o SINDATA, que está ali localizado, né, no Planalto Central, coordenaram, né, toda a perseguição que os nossos caças moveram contra esses objetos. Bom, agora, o que eu achei absurdo na época, né, foram as explicações que foram dadas por alguns cientistas, né, especialistas em armamento, uma série de coisas. Na época falaram uma série de bobagens, né, inclusive eu vou começar até pela mais poética, né, que era a seguinte, o que os pilotos viram era a luz do luar refletida na asa do avião. Bom, primeiro, né, os nossos pilotos são muito bem treinados, mas, como eu falei no bloco anterior, são elite da aeronáutica brasileira e jamais confundiriam um reflexo, né, com objeto voador não identificado. Né. Fenômenos naturais, né, como relâmpagos, bolas ou efeitos luminosos por eventos telúricos, terremotos, uma série de coisas, geram esferas de no máximo 30 centímetros e duram poucos segundos e desaparecem. Né? Elas jamais poderiam voar a velocidades supersônicas, fazer manobras. Agora, voltando, né, ao reflexo da luz do luar, quem já viu um caça de perto, né, a pessoa percebe que a pintura do avião é o menos reflexiva possível. Né? Quem já foi no domingo aéreo aqui no Campo de Marte, aqui em São Paulo, viu os caças F-5 parados no pátio, ele vai notar que, apesar do sol incidir no avião, existe muito pouca reflexão. A única exceção é o canopy, né? Aquela capota onde fica o piloto. Né? Ali existe uma área de reflexão, mesmo assim, né, tudo é feito para minimizar isso. Um caça tem que ser o menos visível possível, né? Tanto no espectro da nossa visão, ou seja, ser difícil de enxergar. Para isso se usam tintas semifoscas ou foscas, ou seja, tintas não brilhantes. Né? Além disso, né, o formato dos desenhos no avião são de acordo para iludir a nossa visão. Outro detalhe, ao radar, né, quanto menor o avião, menor a sua assinatura radar, menos evidente vai ser o seu sinal numa tela de radar. O caça F-5 é um caça pequeno, né, ele é pouco visível no radar e extremamente difícil de ser visto no céu, né? Pelo seu pouco tamanho e pela pintura que ele usa. Então, a luz do luar batendo, né, na fuselagem ou na asa do avião praticamente provocaria um índice mínimo de reflexão. Né? Um caça não pode ser visto. Se ele fosse com tinta brilhante, né, que causasse alto índice de reflexão, ele teria pouco tempo de vida no céu. Né? Ele seria visto a enormes distâncias, né? E isso seria muito perigoso para o piloto, né? Ele poderia ser abatido, né, se fosse tão visível, né, quanto os céus. Isso foi uma bobagem muito grande, assim como os raios bolas que eu já comentei, eventos telúricos, uma série de coisas. Então muita gente falou sem ter noção do que falava. É uma pena a gente ver isso, né? Inclusive achar que os nossos pilotos são pessoas medíocres,
né? Confundir a luz luar, corpos celestes. Teve uma pessoa que disse que, inclusive, que os pilotos correram atrás de Vênus. Para começar, né? E o que foi detectado no radar seria o planeta Vênus também. O radar Emerson APQ 159, que equipava os caças F-5 naquela época, hoje, né, os caças F-5 passaram por uma remodelação completa do ponto de vista eletrônico, usam um equipamento muito mais avançado, de ponta, né, tornaram o caça F-5 muito mais perigoso e eficiente do que era naquela época, mas o radar Emerson APQ 159, ele tinha um alcance de 40 km. Não mais do que isso. Ou seja, como é que ele iria detectar o planeta Vênus, que está a milhões de quilômetros de distância da Terra? Eu acho que seria uma surpresa para a Emerson, a fabricante do equipamento de radar, né? Se a Força Aérea Brasileira dissesse, olha, o seu radar consegue detectar Vênus a milhões de quilômetros de distância. Isso é brincadeira, né? Infelizmente, eu acho que a pessoa, antes de emitir uma opinião a respeito de um evento, tem que pensar bem, no mínimo. Né? Isso é absurdo, a pessoa falar coisas desse tipo. Ou então foram ditos que foram veículos não tripulados, sob controle remoto, teriam vindo espionar a região de São José dos Campos. São as UAV, né? Um Named Air Vehicle, veículo aéreo não tripulado. Né? Os Estados Unidos possuem, né? A Rússia, países da Europa também estão desenvolvendo, mas eles estão muito aquém do desempenho desses veículos que sobrevoaram São José dos Campos em maio de 1986. Inclusive, a maior parte das UAVs, né? Ela é movida a hélice. Né? Existem poucos modelos a jato, todos eles são subsônicos. Né? Está se trabalhando numa nova geração de UAVs supersônicas que sejam plataformas capazes de realizar não só reconhecimento, mas como interceptação e ataque. Né? Isso ainda não voa nos dias de hoje, né? Portanto, não voava naquela época. Então, dizer que o Brasil foi espionado por veículos aéreos não tripulados de outras nações é brincadeira. Né? Sem contar que as principais indústrias de ponta do planeta não estão em São José dos Campos, né? Estão no hemisfério norte, né? Do continente americano, do outro lado do Atlântico. Né? Então, seria absurdo considerar que estaria se pondo em risco, né? Aeronaves não tripuladas, sofisticadas e caras só para sobrevoar São José dos Campos. Né? Como eu disse, eram veículos que na época nem existiam. É uma pena, né, que pessoas tenham colocado ridículos nessa situação simplesmente por ignorância do assunto. Mas se tivesse acompanhado a pesquisa dos ufólogos naquela época, teria percebido que aquilo não eram aeronaves convencionais, né? Aviões, helicópteros, balões e vai por aí. Né? Então, o mínimo que a gente pode pedir de uma pessoa que se diz cientista é imparcialidade e conhecimento de causa, antes de criticar um assunto ou negar um assunto sem ter conhecimento. Né? E outra coisa, né? Apesar dos UFOs parecerem fantasia diante do desempenho das características que eles possuem, não podemos esquecer que muitas das coisas hoje que nós temos, como aviões, foguetes, satélites, há 200 anos atrás seriam considerados pura fantasia. Ou seja, como será a nossa tecnologia humana daqui a um século ou dois? Com certeza será muito diferente do que nós temos hoje. Basta ver a internet. Né? Quem diria que há um século atrás nós teríamos um método de comunicação como a internet? Com certeza seria considerado um absurdo. O voo do mais pesado que o ar também era considerado um absurdo. Né? E hoje ninguém se assusta de ver um avião nos nossos céus aqui. Bom, antes de encerrarmos o programa de hoje, nós vamos falar como você pode entrar em contato aqui conosco. Né? É muito simples. É só você entrar em contato através de fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco, com a sua pauta, com a sua sugestão, né? E nós, na medida do possível, com maior alegria e prazer, estaremos atendendo as suas sugestões e pedidos. Então, desejo um ótimo abraço a todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.